Boa tarde a todos. Bom, é uma alegria estar aqui, agradecer o convite do Marcel para falar com vocês. Dizer da importância desse momento que nós estamos vivendo e da maturidade que nós teremos que ter para que essa matéria não morra na praia. E aí eu chamo a atenção do meu grupo ideológico da direita no Brasil. A gente tem que se colocar, gente, eu trabalho com segurança pública há 23 anos, trabalhando mesmo, tá? Não é estudando, tem gente que estuda, governador Zé. Uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, governador Caiado. E acho que o grande trunfo desse projeto é que ele está unindo quem atua na prática na segurança pública com várias sugestões daqueles que estudam segurança pública, elas são muito bem-vindas, com as instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e a gente está conseguindo entregar de verdade. Nos últimos 40 anos de Congresso Nacional, nunca tivemos uma lei que puna adequadamente criminosos, em especial membros de organizações criminosas. O contexto desse projeto, ele nasce quando o deputado Nicolas Ferreira, ele iria relatar o projeto do Danilo Forte, que trata exclusivamente da lei antiterrorismo, altera a lei antiterrorismo, para uma eventual classificação de organizações criminosas, primeiro o Comando da Capital, o Comando Vermelho, entre outros, como organizações terroristas. E o projeto Danilo Forte traz algumas tipificações. O deputado Nicolas sofreu algumas ameaças nesse meio tempo, como mencionado aqui, acho que foi o Zé Trovão que falou, existe sim um risco para se combater o crime organizado, isso não é segredo para ninguém, apesar de eu não ficar fazendo vitimismo com relação a isso, mas eu já sofri ameaça real de morte do PCC lá em São Paulo, uma operação que deflagrou e prendeu um indivíduo com 2 fuzis. Aliás, uma metralhadora MAG, para quem não conhece, é um fuzil 762 capaz de dar rajadas de tiro. Participamos junto com a Polícia Federal, o senador Moro, da Operação Sequaz. Prendemos membros da restrita tática do PCC que planejavam o sequestro dos seus filhos. Então a gente não está brincando aqui. Então é o momento da gente decidir. Ou a gente entrega de verdade para a população que mais sofre com a opressão do crime organizado, com meninas que o traficante, nas palavras do deputado Luizinho, agora na sessão solene, o traficante chega para o pai da menina e fala, eu quero sua filha. Ou a gente vai continuar insistindo na questão do terrorismo, e vai enterrar o nosso projeto. É o que eu tenho dialogado com o líder Sócios, que eu respeito muito, que é um grande líder, mas a gente não pode perder essa oportunidade. No primeiro momento, e a sequência de fatos, né? Eu já voltei para a Câmara dos Deputados, já voltaria para a Câmara dos Deputados para relatar esse projeto. Nesse meio tempo aconteceu a operação contenção no Rio de Janeiro. Aliás, um pouco antes disso, o presidente da República disse que traficantes eram vítimas dos usuários. Veio a operação e aí o contexto se politizou a nível nacional, de forma exponencial. E eu já estava voltando para o Congresso para relatar essa proposta, que não fui eu que pedi. O presidente da Câmara me ligou, perguntando se eu poderia voltar. E eu nunca fugi de uma missão, ainda mais uma missão desafiadora como essa. Qual foi a primeira estratégia? E o governo correu para apresentar um projeto antifacção, no meu ponto de vista, que assim como o meu, pode ser melhorado, vem sendo construído, mas o projeto do governo muito frágil no combate a organizações criminosas, que prevê, inclusive, a criação da figura do faccionado privilegiado, ou seja, redução de pena. O que a população mais espera nesse momento é severidade para aqueles que pertencem a organizações criminosas. Eles previram ali redução de pena, criando a figura do faccionado privilegiado, como se fosse tráfico privilegiado. Aproveitamos as boas iniciativas que veio do governo federal, como a criação do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, só que ele só citava que poderia criar. A gente estipulou prazo, determinou 180 dias, e além disso, o deputado Aloysio, um grande especialista em segurança pública aqui da Câmara, determinando os estados a criarem seus bancos estaduais de membros de organizações criminosas e a interoperabilidade entre eles, para que o sistema entre eles possa conversar. Governador Zema, direto o secretário Greco me liga, de gente está com uma informação, vocês prenderam lá em Minas Gerais o indivíduo que matou os policial da rota, o Cabo Cosmo, foi preso lá, agradeço muito o senhor por isso. Então essa troca de informações de inteligência, ela vai estar expressa na legislação. Posto isso, aproveitamos a lei que veio do governo federal, que tem urgência constitucional, e trouxemos alguns pontos do projeto de lei
do deputado Danilo Forte. Por isso que ela foi construída dentro da 13.260, que é a lei de terrorismo, que foi criada para recepcionar os Jogos Olímpicos. E quando nós criamos dentro da lei 13.260, criamos o artigo 2A com alguns novos tipos penais, como, por exemplo, domínio de territórios, exploração de atividade econômica, seja ela qual for, gás, energia, distribuição de água, domínio de cidades, aquelas explosões de caixas eletrônicos que aconteciam. Lá em São Paulo nós não tivemos nenhum caso na nossa gestão, mas um pouco antes da gestão, em novembro de 22, em Araçatuba, 20 criminosos armados, 10 veículos blindados, utilizando drones, vários fuzis. Eles fizeram uma barreira humana, Marcelo, colocaram em cima do carro para que a polícia não pudesse confrontar. A primeira estratégia foi colocada dentro da lei antiterrorismo, que abriu uma narrativa falsa, mentirosa, dizendo que eu estava tolhendo as prerrogativas e o poder da Polícia Federal. É mentira, que eu tive que colocar expressamente na lei, o que já existe. Quem é que combate, investiga o PCC, o Comando Vermelho? São as polícias estaduais. Quando há conexão, interface com crimes federais, como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, ou a transposição de barreiras estaduais, obviamente a Polícia Federal já participa no processo. Eu só coloquei expressamente aquilo que já existe. Daí abriu essa narrativa mentirosa e a decisão para criar um ambiente político, isso é importante dizer, para que a gente não perca o principal dessa nova lei, foi retirar e criar uma lei autônoma, marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, prevendo não as penas que o governo federal enviou, que eram penas de 5 a 8 anos em alguns casos, nem tampouco as penas da própria lei de terrorismo. Quem comete terrorismo no Brasil pode ser preso com pena de 12 a 30 anos. Na nossa legislação, no marco legal do combate ao crime organizado do Brasil, é de 20 a 40 anos no início, podendo ter metade a 2/3 de aumento de pena. Estamos falando de poder chegar a 60 anos de prisão. Se for ir cumprindo pena, alterando o artigo 112 da LEP, da Lei de Execuções Penais, prevendo no mínimo 70% do cumprimento da pena em regime fechado. Pode dar o retorno lá para o deputado estadual, Bia, porque hoje o máximo que se prevê dentro da lei de crimes hediondos é 40% no mínimo. Lembrando que, para mim, deveria ficar 100%, mas o Supremo Corte já declarou que é inconstitucional. Então nós temos que trabalhar algo que não seja passivo de contestação na Suprema Corte. Esse é o apelo que eu faço, deputado Mendonça Filho, muito feliz do senhor e do Aloysio de estarem conduzindo a PEC da Segurança Pública. É no mínimo 70%, mas isso pode ser alterado, Marcelo. E eu estou aberto ao diálogo, você sabe disso, mas começa com 70%, mas se for líder da organização criminosa, além de direto para o sistema penal federal, não vai ter direito ao auxílio reclusão para familiar, não vai ter contato nenhum que não seja monitorado, não tem direito à visita íntima. O que se busca no final das contas? O poder de organização, de liderança e de articulação dos líderes das organizações criminosas, sem que o Estado tenha que pedir para o governo federal receber esses líderes, como já aconteceu no passado. Vamos concluir. Então, penas duras, novas regras de progressão de regime muito mais duras. Vamos resolver um problema que o STJ interpretou, que o indivíduo com um fuzil, uma arma de guerra, mas se tiver com 10 porções de cocaína no bolso e dizer que é traficante, não tem concurso material de penas, ou seja, ele só estava com um fuzil para poder garantir a mercância ilícita da droga. É um trabalhador, na visão de alguns. Nós vamos suprimir isso e deixar expresso no texto a necessidade de concurso material. E o texto, gente, o meu texto, inclusive o que está sendo trabalhado agora, não é uma linha de chegada, é um ponto de partida. Todos os deputados têm não só o poder, mas o dever de colaborar, sociedade civil também. Eu tenho certeza que está nas nossas mãos a escolha. Eu faço um apelo àqueles que vão apresentar emendas ao texto. Venham conversar comigo, porque esse texto que está hoje, ele é passível, e teve a contribuição de alguns senadores, é passível de ser aprovado na Câmara, sem óbice para ser aprovado no Senado, e o principal, sem nenhuma contestação de ser declarado inconstitucional, eventualmente, no Poder Judiciário. Não vão perder essa oportunidade para priorizar uma guerra política, porque nós temos que pensar na população que sofre as mazelas e quem vive ali sob o domínio do crime organizado. Muito obrigado.